Mas eu queria falar sobre o torcedor do Vasco, cara. Porque o clube tá querendo matar você do coração, não é possível. Em 3 dos últimos 4 jogos, o Vasco jogou contra o Operário fora de casa, aí teve o Novo Horizontino em casa, visitou o Sport e recebeu o Criciúma. Em 3 desses 4 jogos, o Vasco seguiu um roteiro que é pra matar do coração. Que é sair atrás, jogar mal, ver o adversário ter a chance clara de liquidar a parada e tirar eventualmente o Vasco do G4, ou no mínimo deixar o Sport com a mesma pontuação dele. E por algum motivo sobrenatural isso não aconteceu. O Vasco foi no fim e conseguiu o resultado que era conveniente para ele. Empate contra o Sport e vitórias contra o Operário e o Criciúma no sábado. Dá uma olhada nesse roteiro que é coisa de maluco. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Pegando um gancho aí do Rizek, se você passou bem por esses últimos jogos do Vasco, irmão, você tá bem de saúde. Vascaíno tá forte, irmão, tá com um coração bom. Diante do Operário aí, aquele 3-2, né, contra o Sport também empatando ali no finalzinho. E também nesse último jogo de sábado aí, irmão, a saúde do vascaíno tem que estar em dia. Família vascaína, a gente está próximo aí de conquistar o acesso matemático, né? A gente pode confirmar diante do Sampaio Corrêa, com uma vitória, às 9h30 lá em São Januário, o Vasco confirma matematicamente, mas na minha opinião, Thiago aqui, concordo com quem acha que, Thiago, é melhor esperar, o time do Vasco está jogando mal, então vamos aguardar para comemorar. Mas acho muito difícil, família vascaína, o Vasco tem mais vitória, saldo de gol bem maior do que os seus adversários, então para mim o Vasco já conquistou o seu acesso, só vai carimbar a vaga diante do Sampaio Corrêa, pelo menos é a minha opinião. Mas família vascaína, eu queria trazer uma resenha aqui de hoje, né, aconteceu hoje no programa Seleção Sport TV, tava lá participando o Rizek, Luiz Roberto, o Grafite e o PVC. E o negócio é o seguinte, cara, elogiaram muito a torcida do Vasco, segundo eles, foi fundamental para o acesso, né, é o craque do Vasco, foi a torcida dentro de São Januário, tanto que é o único time invicto aí na competição, mas, irmão, criticaram bastante aí o elenco do Vasco. Muito mesmo. Segundo eles, só salvam a base. Eu acho o seguinte, acho que se fosse um tempo atrás, muito torcedor do Vasco ficaria puto com eles. Mas nesse momento, família vascaína, eu vou trazer aqui a resenha, vou deixar a minha opinião no final e espero que você também possa aí deixar a sua opinião, a quem você renovaria, não dá pra aproveitar ninguém, só os jogadores da base, vamos trocar essa ideia? Porque 2023 está chegando e o Vasco é Série A, família vascaína. Eu vou começar aqui com a opinião do Luiz Roberto. Se liga só no que ele falou, ó. Os 4 times que estão subindo, o Bahia e o Vasco, com a possibilidade da Sociedade Anônima do Futebol, com uma injeção de dinheiro antecipada para a montagem de time, porque, eu vou ser muito sincero, e acho que há jogadores que ficarão estarrecidos no Vasco da Gama, mas o Vasco tem que manter a molecada e o restante tem que trocar tudo. Senão não vai andar, não vai conseguir fazer nada. Até porque a molecada tem a paz pra jogar bola no que vem e não tem que ser ela a carregar o Vasco nas costas no ano que vem, junto com a torcida. Olha só, hein? Olha o Luiz Roberto pra ele mandar todo mundo embora e só fica com os jogadores da base. Você concorda? Agora eu quero passar aqui o restante da resenha aí, né, do Rizek, do Luiz Roberto, Grafite, PVC, e aí a gente deixa aqui a nossa opinião e espera a sua também, família vascaína. Vamos lá. Eu acho que tem uma explicação mais terrena pra isso. Ela tava na arquibancada em São Januário. Roda o que é a torcida do Vasco, que literalmente levou o time nas costas. Cara, o time do Vasco é ruim. E esse drone? E esse drone? Esse drone? Eu vou xingar ele de tão bom que ele é, esse drone. Desculpa a sinceridade, eu vou usar o que a língua portuguesa me oferece. Claro, e vocabulário, o time do Vasco é fraco, é ruim. Ai, graças a Deus. É feio ver o Vasco jogar, é sofrido. E esses caras estão em São Januário, mesmo pra ver um time ruim, jogar mal, fazer eles sofrerem por 90 minutos e eles não desistem. Eles cantam do começo ao fim pra apoiar o Vasco, porque essa torcida aí sabe que ela é o craque do time. E se o Vasco tá subindo é porque ele é o único time invicto em casa na Série B. E isso se dá muito por causa desses caras que vão aí todo sábado, terça, quinta, sexta-noite, seja o dia que for,
pra fazer isso daí, ó. Levar o Vasco nas costas. Mas eu acho que o time é ruim, mas ele tem jogadores talentosos. É claro que você tem que montar o elenco do ano que vem, mas a base é o futuro do Vasco. Figueiredo, o Marlon Gomes, o Ignaldo, principalmente o Andrei. Então, é claro que o Vasco vai ter que... O Vasco hoje é a SAF que vai montar o time para os próximos anos. Vai ter muito investimento no ano que vem e ainda não vai ser o time para brigar pelo título brasileiro. Mas daqui a 3 anos, daqui a 2 anos pode ser. E uma parte disso vai ser a academia, como dizem os dirigentes. O diretor de planejamento da 777 foi diretor de planejamento do Manchester City por 10 anos e ele fala reforçar a academia. O time não é bom também porque foi uma bagunça do início ao fim do ano com 4 técnicos na Série B. Né? Foram 4 treinadores na Série B. Se você monta com o Zé Ricardo, que foi muito de maior tranquilidade... Era a melhor defesa. Tudo bem, mas assim não era uma coisa agradável. Não, nunca foi agradável. Nunca foi agradável. Mas faz força pra jogar. Mas é pela formação do time que... Assim, mas se você monta um time competitivo, um time bom, você potencializa esses garotos. Exatamente. Claro, é isso. É isso que eu quero dizer. O Vasco não pode depender desses garotos. Não pode. Ele tem que montar uma equipe para que esses garotos possam entrar e potencializar e, consequentemente, ter o retorno financeiro, o retorno técnico, que é o que os clubes têm que fazer na base hoje. Não adianta... O Rizek, olha, eu fiz uns 8 jogos do Vasco na Série B. Eu fiz 4 jogos em São Januário. Quando a torcida tá dessa maneira aí, o estádio balança. E a torcida faz com que a equipe jogue. Mesmo jogando desorganizadamente, sendo uma equipe tecnicamente de muita dificuldade, a torcida do Vasco foi fundamental. Esse acesso que vai acontecer, tá iminente. Craque do jogo, pode carimbar. Craque do campeonato. Craque do campeonato, pode carimbar. Mas você sabe que no jogo do Bahia, o Bahia vinha num momento de ascensão, tinha vencido 2 ou 3 jogos, jogado bem e tal. E aí a gente teve um jogo que foi nesse padrão, lamentavelmente, que o Vasco fez ao longo da temporada, um jogo truncado e tal. Aí o Figueiredo fez aquele golaço fora da área. O Vasco ganhou o jogo de 1-0, terminou o jogo. A gente deu aqui na segunda-feira. A torcida foi no domingo o jogo. A torcida fez uma festa com os jogadores. E o Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia, disse que os caras comemoraram como se fosse título. E essa expressão da falta, talvez, de entendimento do Danilo jogo, verdade. Foi exatamente aí que essa torcida falou: a parada é com a gente. A gente tá fazendo. Esse ano é com a gente. Em São Januário a gente não vai perder o jogo. Se sentiu incomodado com a maneira como os jogadores do Vasco celebraram a vitória. Claro, porque os jogadores do Vasco estavam, na verdade, retribuindo a um carinho que foi absurdo. Porque quem foi a São Januário sabe do que a gente tá falando. Porque às vezes na TV uma festa bonita, ela se compara com outras festas lindas. Mas é uma energia, Rizek, é um negócio. Eu fui fazer um flash desse que a gente faz pra entrar lá na estátua do Roberto. Eu senti aquele negócio de perto, é uma energia, um negócio louco. É uma paixão, é um amor mesmo. Por isso que é mais do que o time da virada, é o time do amor. O amor dessa torcida moveu o Vasco esse ano. Foi lindo de ver. Tá aí, família vascaína. Concorda com a galera aí do Seleção Sport TV? O time do Vasco é horroroso, não dá pra aproveitar ninguém, somente os jogadores da base. Família vascaína, pode até ser uma opinião polêmica, cara, mas eu concordo aí com boa parte do que eles disseram no programa. O time do Vasco é limitado, como o Luiz Roberto falou aí, pega só a molecada da base e eu penso bem parecido, cara. Eu só renovaria nesse momento com o Thiago e com o Yuri. A gente sabe aí que tem a situação, né, de renovação automática, que também inclui aí o Anderson Conceição, que eu não renovaria, família vascaína. Não renovaria. Sei que alguns vão pensar dessa forma, não, Thiago, renova, o cara é o capitão, jogou boas partidas, mas, cara, quando eu olho assim para o contexto geral da competição, eu vejo que o Vasco, esse elenco do Vasco, construiu 8 derrotas consecutivas fora de casa. Até entendo o Vasco perder para o Cruzeiro, para o Grêmio, para o Bahia, mas eu não posso entender o Vasco perder para o Vila Nova, para o CSA, para o Brusque, que todos esses times, quando o Vasco perdeu, estavam na zona de rebaixamento. Eram dos piores times da competição e mesmo assim o Vasco perdeu. Então, como vascaíno, e quero ver o Vasco lá em cima, caminhando melhor, jogando melhor, buscando melhores resultados, eu não posso entender que jogadores que construíram esses resultados patéticos podem levar o Vasco numa Série A, que o nível competitivo é muito maior, e posso acreditar que eles vão fazer isso. Então, de maneira nenhuma, eu, Thiago, penso assim. Só renovaria com o Thiago Rodrigues e também com o Yuri. Perdão. O Alex Teixeira é um caso aí para se analisar. Realmente foi importante contra o Operário, né? Arrancou o pênalti contra o Sport, mas é um jogador que, dependendo do investimento, do salário, não sei se vale a pena. Mas aí a gente pega também diversos jogadores que demoraram a se readaptar no futebol brasileiro e depois, com o tempo, conseguiram render. Pode ser o caso do Alex Teixeira, mas também não pode. Então, hoje, só renovaria com o Thiago e com o Yuri para compor elenco e os jogadores da base. E
E aí, cara, como o Grafite falou, o Vasco tem que montar um bom elenco, mas tem uma base aí interessante, com o Andrei, com o Marlon, com o Ignaldo, com o Figueiredo. Esses jogadores têm talento, sim, para vestir a camisa do Vasco e levar a gente a grandes conquistas, mas precisa ter um suporte bem legal, bem bacana. E nesse sentido de suporte aí que a gente está falando para a molecada, que o Grafite citou, o Vasco tem que realmente fazer uma reformulação gigantesca no seu elenco, família vascaína. Eu tenho certeza, aí você pode discordar de mim, se vai renovar com o Nenê, se vai renovar com o Anderson Conceição, se renovaria com outro jogador, mas a certeza que a gente tem, se não fosse o torcedor, se não fosse São Januário, realmente a gente não estaria aí entre os 4 colocados para subir para a elite do futebol brasileiro. O que a torcida fez, né, o depoimento ali do Luiz Roberto foi bem bacana, da energia, o que o Pedrinho sentiu, né, chorando, o que o De Aranha, que o Luiz Penido fizeram lá em São Januário, aquela atmosfera. Falei com amigos também que foi no jogo de sábado e falou assim, cara, Thiago, é surreal o clima de São Januário. Então, se não fosse o torcedor do Vasco, realmente com esse elenco bem limitado que a gente tem, ficaria difícil subir. Então, eu concordo com muita coisa aí que o programa disse e quero saber a sua opinião também. O elenco do Vasco é limitado, a base é muito importante para o ano que vem e se não fosse o torcedor do Vasco, sinceramente, fica difícil imaginar que nós estaríamos aí na Série A em 2023. Vamos trocar uma ideia de vascaíno para vascaíno? Vamos que vamos. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.